Olá, muito bom dia. Começa agora mais um SBT Rio Eleições 2014. E hoje o nosso convidado ao governo do Rio de Janeiro é o candidato Tarcísio Mota, do PSOL. E também para essa sabatina nos auxiliam aqui os jornalistas Marcos Marinho, da Rádio Tupi, também a Cláudia Freitas, do Jornal do Brasil, e o Humberto Nascimento, nosso colega aqui do SBT Rio. Muito bom dia a todos. Bom dia, candidato. Bom dia. Minha pergunta é a seguinte: o senhor consta como um dos líderes, um dos fundadores do PSOL, mas há outros candidatos com mais nome dentro do partido, como, por exemplo, o Marcelo Freixo. Por que a sua escolha seria uma estratégia para uma futura eleição ou já para essa o senhor acredita que tem chances? Não a gente tem muito orgulho de ter parlamentares como Marcelo Freixo, como Chico Alencar, como Jean Willis, no nosso partido. São nomes públicos, nomes que se tornaram, inclusive, públicos com mandatos parlamentares muito destacados. Para essa eleição, a gente imaginava que era necessária uma campanha pedagógica, que dialogasse, inclusive, com toda aquela energia criativa que nós vimos nas manifestações de 2013. Eu sou professor de História, sempre fui militante, sou fundador do PSOL. A gente fez uma estratégia de que nós precisávamos fortalecer as nossas bancadas parlamentares, era fundamental fazer isso e, portanto, Marcelo Freixo, que certamente virá daqui a 2 anos como candidato a prefeito, vai ser um campeão de votos, a gente espera isso e, portanto, a gente está fazendo uma campanha que fortalece o parlamento, fortalece a presença do partido no parlamento e também faz uma campanha para disputar o sentido da sociedade, disputar essa questão da velha política, ou seja, dessa velha política que ninguém aguenta mais, apresentar uma novidade, de uma certa forma um candidato novo, que não seja conhecido como os outros, os outros são bem conhecidos e essa a gente acha que isso é uma vantagem, portanto, partir de uma questão de uma novidade também do nome. Mas desbancar esses candidatos, para o senhor é fácil, é impossível? Claro que não. Impossível também não. Nada deve parecer impossível de mudar. O Rio de Janeiro, a cidade e o estado do Rio de Janeiro já viveram viradas históricas em momentos eleitorais. A gente tem, inclusive, aqui um eleitorado de esquerda, um eleitorado progressista, que a gente espera que, à medida em que a exposição, em lugares em que a gente tem igualdade de condições, como essa entrevista ou como debates, a gente possa apresentar as nossas propostas, mostrar que tem conteúdo, mostrar que é uma alternativa real à mesmice que está aí nos outros 4 ditos principais candidatos. Queria, inclusive, parabenizar o SBT de ter entrevistado os 7 candidatos, para que o eleitor saiba o conjunto das alternativas que ele tem nessas eleições. E vamos entender um pouco melhor as propostas, vou passar as perguntas para os nossos colegas. Candidato, queria começar com a educação, já que o senhor é professor. Foram várias greves ao longo dos últimos 4, 5 anos, aí, organizadas pelo CEP, inclusive o senhor foi diretor do CEP, o senhor participou, inclusive, de invasão à reitoria do Colégio Pedro II. Eu queria saber, se o senhor acha que isso é uma estratégia viável e se isso não acaba punindo mais o aluno, o estudante, do que o próprio governo? Você acha que dá para mudar a política de educação com esse tipo de radicalização? Eu acho que a gente precisa ter tranquilidade ao pensar isso. Por que as greves acontecem? Porque os governos não realizam aquilo que é direito de todo trabalhador, que é a negociação. O trabalhador de carteira assinada, aquele trabalhador da CLT, tem o direito lá ao reajuste anual do seu salário, à negociação. O servidor público não tem isso. E a gente, inclusive, defende para os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro a instituição da database. Isso é simples, negociar com os sindicatos, partir de um princípio do diálogo e não simplesmente da negativa da realização dos reajustes ou da valorização das condições de trabalho. É importante que se diga que é óbvio que a greve pode trazer algum prejuízo pedagógico e é necessário que os profissionais da educação... 3 greves longas nos últimos 4 anos, inclusive a mais longa durou 2 meses. Sim. Portanto, isso precisa que a gente tenha clareza de que os profissionais da educação tenham responsabilidade no momento da reposição dos conteúdos. Isso, inclusive, parte do princípio dos governos de também terem a tranquilidade de não ameaçarem com processos, com corte do salário, que isso prejudica exatamente a possibilidade da gente diminuir a questão dos prejuízos pedagógicos que não são realizados apenas pela questão das greves. É importante que a gente perceba, por exemplo, quando a greve conquista concurso público, quando a greve conquista, inclusive, a possibilidade de melhorias das qualidades da educação. Eu queria, inclusive, fazer só um reparo, A ocupação da reitoria do Colégio Pedro II foi uma atividade programada pelo conjunto dos alunos que estavam organizados naquele momento. Eu estive lá por alguns momentos até para ajudar na negociação entre os alunos e a direção geral do colégio de então, porque havia um imbróglio, inclusive, sobre o cancelamento das eleições. Então eu só queria fazer esse reparo de dizer que eu estava lá, mas houve um processo de ocupação pelos próprios alunos.
A lógica que a gente precisa entender, que a gente precisa responder aos momentos de conflito entre servidores ou entre manifestantes e governo com política. É isso, negociar, estar aberto ao diálogo e perceber que o orçamento público deve estar a serviço do conjunto da sociedade. Então a questão é o diálogo. Quem pode resolver essa situação com valorização profissional, com condições de trabalho, é o governo que tenha compromisso exatamente com essa atividade. Candidato, em relação à questão do Pedro II, o senhor foi candidato à reitoria do colégio, mas também não obteve êxito. Por que exatamente? E pelo senhor agora está tentando algo que significa muito mais, né? Recursos e campanha. Como é que o senhor avalia, se o senhor não conseguiu no Pedro II, o senhor acredita que vai conquistar os eleitores de um modo geral? Eu acho que a gente fez uma campanha que encantou o Colégio Pedro II. Se os votos fossem um voto por pessoa, como é na eleição normal, nós teríamos ganho. Nós tivemos mais votos individuais do que o reitor Oscar, eleito justa e democraticamente pelas regras. Não estou questionando as regras, que lá definiam que tinha que ser 1/3 para professores, 1/3 para técnicos e 1/3 do peso para os alunos. A gente respeita as regras e estava jogando de acordo com elas. Mas no voto 1 a 1, a gente ganhou, teve mais voto que eles, porque a gente encantou a juventude, a gente encantou os estudantes, a gente inclusive debateu pedagogia, debateu educação na eleição para o Pedro II. Teve um internauta que comentando na nossa página, quando fizeram essa pergunta, disseram, pô, mas deve ser mais difícil ganhar a eleição no Pedro II, aquela escola que normalmente é tida como conservadora, do que ganhar no estado do Rio de Janeiro. Será? Eu gostei dessa história, porque na verdade a gente fez uma campanha programática no Pedro II. A gente disputou ideias, a gente disputou a concepção de escola, e a gente teve um apoio da juventude, dos estudantes do Pedro II, que me orgulha até hoje. Eu não tenho... Eu acho que é errado dizer que eu não fui bem sucedido. A gente ganhou, inclusive no chão da escola, que eles estavam vivendo o dia a dia da sala de aula. A nossa candidatura foi a candidatura de oposição que chegou mais próximo, 48,9%, 40% no primeiro turno. Eu não tenho dúvida, eu me orgulho daquela campanha, eu acho que ela é um ponto alto para as pessoas avaliarem agora para o governo e não uma falha. Só para complementar essa questão da educação, os professores do Colégio Pedro II não são mal remunerados em relação aos professores da rede estadual. Inclusive o jornal O Dia publicou há pouco tempo que o senhor ganharia cerca de R$15 mil mensais, né? Eu lhe pergunto o seguinte, se num contexto desse, com um salário alto em relação a massa de professores do Estado, se não é muita radicalização, uma greve durar 2, 3 meses, e como é que o senhor lidaria se fosse eleito governador, como é que o senhor lidaria com uma greve longa dessa, de 3 meses? Vamos lá, primeiro para a gente esclarecer as coisas. Esse é o meu salário realmente, eu não tenho nenhuma vergonha desse salário e acho que as pessoas têm que parar para pensar por que é que um professor, a gente naturalizou a ideia de que um professor tem que ser mal remunerado. Agora, eu sou doutor, né, fiz doutorado, graduação, mestrado, doutorado em História na UF, eu tenho no Pedro II quase 10 anos de carreira, aproveitei uma questão de mudança do plano de carreira, não é aproveitei, mas eu acabei que fui beneficiado por um processo de mudança, que eu estou quase no topo da carreira. Você sabe quanto ganha um professor que entra lá agora só com graduação? Ele vai ganhar menos de R$2 mil. Essa é uma discussão que a gente fazia na greve e que às vezes é muito difícil que a imprensa consiga perceber. Nós lutávamos por um plano de carreira que fosse mais justo. Se no final da greve, como aconteceu, eu não recebesse nenhum centavo a mais, não era problema. O nosso problema era o início da carreira e o fato de que a gente tem uma lógica de que o professor a cada 2, 3 anos, 1 ano e meio, recebesse um percentual por valorização por tempo de serviço e por formação. Candidato, o governo vamos federal... movimentar um pouquinho a questão, porque a gente está falando de educação. Desculpa. E há outras prioridades também que o público gostaria de saber, senão nós vamos continuar o debate apenas falando sobre educação, que também é importante. Deixa eu só terminar passo, por favor, uma coisa. depois as perguntas também para os meus colegas. Deixa eu só, por favor, dizer isso. A gente não vai ter greve de 3 meses, sabe por quê? Esse é um direito do trabalhador, se tiver, porque a gente vai ter negociação desde o início, porque a gente vai valorizar o servidor. Essa é a saída para que a gente evite greves. Marcos e Cláudia. Candidato, o senhor falou nas manifestações e as imagens das manifestações são muito comuns nas propagandas do seu partido, o PSOL. Ano passado, aliás, esse ano, a deputada Janira Rocha se envolveu numa polêmica ao dar carona a uma ativista que estava sendo procurada pela polícia. Havia um mandado de prisão contra essa ativista. E muitas dessas manifestações terminaram em atos de vandalismo. Eu pergunto ao senhor, esse contexto não pode prejudicar a imagem do seu partido e da sua candidatura? O PSOL é um partido de militantes, de movimentos sociais.
que estavam, muito antes das manifestações do ano passado, em manifestações. A gente aposta na organização da sociedade, a gente chama as pessoas a que elas se organizem no seu sindicato, na sua associação de moradores, no seu grêmio estudantil, no seu condomínio, nos seus espaços de coletividade. A gente acredita, e o lema da minha campanha, inclusive, é só a luta muda a vida, que a mudança virá das pessoas organizadas, reivindicando ao poder público aquilo que precisa ser feito. E nós apostamos em mobilizações de massa, e nós apostamos também na questão do processo eleitoral. Portanto, num diálogo com o Estado, que pressiona para que o Estado cumpra o seu papel de garantidor dos direitos das pessoas. Então, eu acho que é fundamental que a gente primeiro perceba isso. A imprensa hipervalorizou exatamente aquelas cenas. As manifestações foram muito mais do que isso. E manifestações foram muitos atos de vandalismo, muitas depredações. Mas muito mais do que isso. Nós tivemos 1,5 milhão de pessoas nas ruas no dia 20 de junho. A maior manifestação política da história deste país. E que o governo respondeu como? Com polícia e não com política. Nenhuma das pautas que as manifestações trouxeram para as ruas foi respondido. Mas qual seria a melhor resposta, então, para um caso de depredação numa manifestação? A polícia deveria agir como? Não. A gente tem que ter clareza com relação, primeiro, de que a violência partiu do Estado, grande parte delas. Nas manifestações que eu tive. Naquela manifestação de 1,5 milhão de pessoas, o que a polícia fez? Passou a cidade do Rio inteiro caçando manifestantes. A saída é o diálogo, a saída é a política. Se as soluções para aquilo, se a resposta para as pautas das manifestações tivesse acontecido, vocês acham que as manifestações teriam continuado daquela mesma forma? O que acontece é que a gente tem um processo de uma escalada de violência em que o governo foi incapaz de perceber as pautas, educação saiu padrão FIFA, saúde padrão FIFA, melhoria dos transportes, nada disso foi resolvido. Mas, candidato, numa manifestação onde um grupo de ativistas, não vamos generalizar, claro, onde um grupo de ativistas depredou ônibus, depredou prédios públicos, incendiou lixeiras, espalhou lixo pela cidade, incendiou carros, enfim. Como que a sua polícia agiria para evitar isso? Excessos precisam ser coibidos com a lei e com a democracia. E os excessos tanto por parte de quem está na manifestação, quanto da polícia. Nós vimos PMs infiltrados, nós vimos P2 jogando coquetel molotov nas pessoas. A gente precisa, inclusive, pensar, alguma desses policiais ou os comandantes que determinaram essas ações estão sendo processados? Essa é uma pergunta que precisa ser feita para o lado. O direito à manifestação é um patrimônio da democracia. E os excessos, de parte a parte, têm que ser respondidos dentro da própria democracia e com a lei. Essa é a questão importante. Todos os processos, e isso tanto do momento em que é praticado um ato de violência que foi um excesso por parte dos manifestantes, quanto da polícia e do próprio Estado. Então, agora, esse excesso seria combatido como? Com diálogo? Claro, e com respeito à lei. Mas durante um protesto, se o seu policial, o senhor no governo, se o seu policial se depara com uma situação de vandalismo num protesto, como ele agiria? Ele tem que respeitar a lei. Ele não pode ser policial infiltrado, ele não pode forjar flagrante. Nós mesmos vimos na Cinelândia, durante o contexto da greve da educação em outubro, policial jogando rojão, fingindo que era para poder prender as pessoas, forjando flagrante, forjando mochilas que sequer estavam presentes. Naquele dia da manifestação da chegada do Papa, a polícia deve agir dentro da lei. Os excessos precisam ser coibidos, de parte a parte. E isso é uma questão importante e é principalmente a questão do diálogo e responder com política e não com polícia. A gente não tem que ter medo das manifestações. E a gente não pode reduzir as manifestações aos conflitos que aconteceram. As manifestações foram importantes e criaram uma energia importantíssima que a gente não pode negar agora. Aproveitando, candidato, que nós estamos falando então de segurança pública também, o senhor e o seu partido defende a desmilitarização, né? Como seria feito então esse processo? Como seria esse processo? Como vocês avaliam isso? A desmilitarização como um todo, ela é prerrogativa nacional, ela tem que ser um projeto de emenda constitucional. Um governador pode tomar medidas desmilitarizantes desde já, de curto, de médio e de longo prazo. Do ponto de vista do curto prazo, a gente pode, por exemplo, criar uma ouvidoria e uma corregedoria externas independentes da Secretaria de Segurança Pública. Esse é um elemento importante. A gente pode fazer um plano de carreira unificado que valorize o servidor da própria segurança pública, que garanta a ele direitos. A gente pode, no médio prazo, reformar o currículo da formação. Eu queria lembrar aqui o caso do soldado Paulo Aparecido, que morreu sob tortura, sendo treinado, inclusive, para atuar nas UPPs. Se o policial é formado sob tortura, ele vai fazer o quê depois? E a responsabilidade, muitas vezes, não é nem desse próprio policial, o processo de formação dele está errado. Fazer um processo
de formação de respeito à democracia, de respeito às liberdades, de respeito aos direitos humanos, um policial que seja formado na lógica da mediação de conflitos e não da lógica de guerra que muitas vezes a gente tem. Essas são medidas importantes. Além disso, é claro, o apoio de um governador do estado do Rio de Janeiro a um processo de desmilitarização que está na Constituição brasileira, a unificação das polícias, que a gente trabalhe com a questão de prevenção e de inteligência de forma unificada. Esta é uma coisa que os próprios policiais defendem hoje. A gente não está falando de nenhum bicho de 7 cabeças. É um debate, inclusive, que as manifestações trouxeram e que a gente precisa encarar de frente, né? Eu acho que a gente tem que ser, inclusive, ousado nessa história, de fazer o debate com clareza. Qual é o sentido de nós termos uma polícia subordinada às Forças Armadas no Brasil? Qual é o sentido de que nós tenhamos essa hierarquia rígida e esse processo de formação como se fossem combatentes que veem as favelas e as periferias como territórios inimigos a serem ocupados, que veem o morador dessas regiões como inimigos e não o conjunto do tipo de criminalidade que tem que combater? Qual é o sentido de que nós não termos uma polícia que atue com base nos índices técnicos de homicídio, nos índices técnicos de estupro, que combata a questão do tráfico de armas, que modifica suas prioridades estratégicas? Mas qual a sua política de segurança? Hoje a gente vê a todo instante bases das UPPs sendo atacadas nas comunidades, policiais morrendo. Sim. Qual seria a sua política de segurança? No nosso entendimento, a gente tem alguns pilares que são fundamentais. O primeiro tem a ver com essa questão da formação de uma nova polícia, que era isso que nós estávamos falando aqui. É preciso mudar o processo de formação da própria polícia, que hoje é uma formação fast food. 6 meses, o policial já está na rua para poder atuar. Isso é um absurdo. No caso, os comandos também. Você está falando também dos comandos. Mudariam os comandos? Sim, nós precisamos mudar o processo de formação, esse é um primeiro elemento. O segundo é alterar a questão da prioridade estratégica. A gente tem uma situação, por exemplo, o que mata as pessoas na favela, na periferia, o que mata o policial são as armas. 70% das armas, a CPI das armas presidida pelo Marcelo Freixo da Alerj mostrou isso, 70% das armas apreendidas no Rio de Janeiro se tornaram ilegais dentro do Rio de Janeiro. Elas foram desviadas dos paióis da polícia, elas foram desviadas dos paióis das Forças Armadas, de empresas de segurança privadas. Qual é a fiscalização que o Estado tem sobre isso? Por que a gente não está marcando as munições para depois poder rastrear de onde elas estão vindo? Na grande parte disso, portanto, significa mudar a estratégia, a prioridade estratégica da política de segurança. A terceira é apostar na questão da gestão comunitária da saúde, da segurança, no policiamento comunitário. Nós defendemos o policiamento comunitário. E policiamento comunitário se faz de uma forma com diálogo e com participação da sociedade na gestão da própria política de segurança. Nós precisamos ir para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com esse debate, falando sobre outros assuntos além de segurança. E nós continuamos essa sabatina com o candidato ao governo do Rio, Tarcísio Mota, do PSOL. Candidato, voltando a falar da questão de segurança, o senhor falou a questão da desmilitarização da Polícia Militar, e eu gostaria de lhe perguntar como é que seria feito isso na prática, já que o senhor vai encontrar a Polícia Militar caso eleito. É uma questão de discussão legislativa. Sem dúvida. Mas assim, a gente precisa pensar, inclusive, em desmilitarizar todo o Estado. Hoje, várias políticas públicas estão pensadas a partir de uma ótica militarizada. Você teve recentemente agora um edital de cultura para as favelas que tinha um policial militar para decidir qual era o projeto que podia ou não, né? A gente precisa ter tranquilidade com relação a isso, qual é a função da polícia, qual é a função do restante da questão. Sim, mas não será fácil, porque o senhor vai encontrar a Polícia Militar, caso eleito. Como é que o senhor vai fazer? Mas essa é uma coisa que tem apoio, lei, certo? A última pesquisa tem inclusive apoio entre os próprios policiais, entre os praças. E é importante que a gente faça isso. Então, primeiro a gente tem que mudar o processo de formação da polícia. Esse é um elemento importante a ser feito com os próprios policiais. A gente vai discutir com eles um plano de carreira que seja unificado, para a gente unificar as carreiras, mesmo que nós tenhamos Polícia Civil, Polícia Militar, nós podemos ter uma carreira unificada, com a mesma lógica. Isso significa valorizar o servidor. A gente vai criar uma ouvidoria externa, uma corregedoria externa, que, portanto, é uma lógica que sai do sentido militarizante da própria polícia. São medidas de curto prazo, que podem ser tomadas nos primeiros meses de governo. E você tem, a longo prazo, a questão da mudança do próprio estatuto da polícia, garantindo democracia interna entre os próprios policiais. A gente tem que mudar o currículo. Então, a princípio, seria a mesma Polícia Militar? Sim, mas a gente vai tomar medidas desmilitarizantes. A gente tem que tomar medidas desmilitarizantes que terminem com esta lógica militarizada, de uma hierarquia militar e de uma lógica de conflito. A gente tem que apostar numa polícia que faça mediação e que não entenda o cidadão tal numa lógica de inimigo. E aí, essa é uma diferença importante para a gente fazer. E aí, isso obviamente tem que estar casado com investimento na questão da inteligência, da prevenção e das mudanças nas prioridades estratégicas e na gestão comunitária e democrática da política de segurança pública. E bases da UPP seriam mantidas?
Porque olha só, essa a gente tem que sair do debate sobre manter ou continuar como se as nossas únicas opções fossem a UPP ou o Caveirão. O container pode continuar lá dentro da favela, não tem problema, lá dentro da comunidade. O que a gente precisa mudar é o recheio desse container. O container que está lá, que na minha opinião, inclusive, dá poucas condições de trabalho para os policiais. A gente precisava, inclusive, melhorar. O que importa é que a polícia exerça o mesmo papel em todo o estado do Rio de Janeiro. Que o batalhão, a UPP, o container, a representação da polícia dentro da comunidade, ela cumpra o mesmo papel do que o batalhão, por exemplo, do Leblon. Hoje na favela, quando alguém quer fazer uma festa, tem que ir lá pedir permissão para a UPP para que isso se realize. No Leblon, quem vai fazer uma festa no seu condomínio, lá na sua salão de festa, não tem que bater no batalhão para pedir autorização para acontecer. Portanto, o que a gente precisa ter clareza é que a polícia, nós precisamos formar uma nova polícia. Nós precisamos fazer com que a política de segurança garanta a vida e a liberdade das pessoas em todo o estado do Rio de Janeiro. E não apenas em determinadas áreas que interessam os investimentos, enquanto outras áreas são descartadas. E para isso, a gente precisa mudar as prioridades estratégicas da política de segurança. Só complementando, tem questões imediatas, que o senhor eleito só vai se deparar, que é o bandido, por exemplo, de fuzil na mão numa comunidade. Né? Você tem dito que não pode ser a política de segurança do Caveirão, mas e a política do fuzil na mão? Sim. Para nós, a gente tem que fazer uma política, inclusive, de fuzil zero. É isso. No combate à questão do próprio tráfico de armas, como eu estava dizendo aqui. Se a política de segurança não pode seguir uma lógica empresarial, é claro que nós também não podemos concordar com o domínio de outros grupos, nem do tráfico, nem das milícias. E nenhum partido combateu mais as milícias no Rio de Janeiro que o pessoal, né, na CPI própria das milícias, onde a gente mudou a própria concepção disso. A milícia hoje ocupa mais territórios do que o tráfico de drogas. E qual é a política de segurança que o atual governo do Estado tem para o combate às milícias? Milícia é máfia. A gente precisa cortar, inclusive quebrar os braços econômicos da milícia para retirar o poder que eles fazem sobre determinados territórios. E é claro que isso vai ter enfrentamento onde precisa ter. Vai ter enfrentamento não entendendo o morador da periferia como inimigo, mas entendendo como cidadão para garantir essa liberdade. Mas na prática, como que fica a retirada dessas armas, o combate realmente do tráfico nas comunidades? Do tráfico de armas? Sim, de armas e drogas. Não, de armas e sim, drogas. De armas e drogas, vamos Exatamente. lá. Mas vamos ter clareza com relação a isso. A gente tem que ter investigação, tem que ter controle, a marcação que a gente acabou de falar da questão das munições, tem que ter a comunicação entre, por exemplo, os setores da Polícia Federal, que são responsáveis por investigar o comércio de armas, e os setores da PM do Rio de Janeiro, que não se comunicam. Para poder fazer, inclusive, a CPI das armas, para conseguir os dados, foi um absurdo, porque os setores não se comunicam. Mas, candidato... Precisa fazer isso. Precisa fiscalizar os paióis, precisa fiscalizar seriamente os paióis, precisa marcar munição, precisa apreender cada vez mais armas e precisa enfrentar esse processo. Mas e as guerras que acontecem nas comunidades, as bases das UPPs sendo atacadas? Ontem teve uma grande guerra, um grande conflito no Complexo do Lins. Se o senhor fosse governador hoje, de imediato, o que o senhor vai fazer para tentar resolver isso? De imediato a gente tem que encarar o que está acontecendo e tem que, eu acabei de dizer isso, a gente tem que tirar a arma da mão do bandido. Mas a gente tem que fazer isso. Mas com confronto, com recuo? Inteligência, com prevenção, com marcação de munição, com fiscalização não de paiol. Confronto. Agora você vai enfrentar aquele que está com a arma na mão. Tem que fazer, por exemplo, um processo que é um processo importante nacional, até de anistia desse jovem que muitas vezes está na criminalidade dando chance para que ele consiga sair desse processo. Quem está hoje com arma na mão vai ser combatido, é óbvio que isso está acontecendo. A gente não pode conviver com domínio militarizado, seja de quem for. Agora, a gente não resolve o problema se a gente continuar nessa luta insana, achando que a gente vai atacar o varejo da droga e resolver o problema da segurança pública que os conflitos continuam. Essa é uma questão. Aquele alívio inicial que as UPPs trouxeram, né, que foi o fim dos tiroteios, é um alívio legítimo que a população das áreas onde teve UPP sentiram, e isso é importante. Até isso está acabando. Você acaba de dizer isso. Significa que a gente precisa mudar alguma coisa. A gente vai continuar com o Caveirão, a gente vai continuar aumentando o policiamento. Nós temos a polícia que mais mata e a polícia que mais morre no mundo. Isso significa que tem algo errado, que a gente está fazendo isso de alguma forma errada. Para resolver o conflito mediação de conflito, investigação, a questão do tráfico de armas, mudança na prioridade estratégica, formação melhor do policial. É isso que a gente tem que trabalhar. Muitas dessas questões seriam em nível nacional, né? Não apenas aqui no Rio de Janeiro. Como é que o senhor encara essa questão, já que vai precisar do apoio de outras pessoas? E, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o PSTU e o PCB, por exemplo, estão com candidatos próprios, né, a governo do Rio de Janeiro. Nem os partidos de esquerda conseguiram se entender dessa vez.
A gente tentou por algum momento fazer uma questão de uma frente de esquerda, houve algumas divergências aqui e acolá, a gente respeita muito os companheiros, tanto a Deise quanto o Ney, são candidaturas legítimas que estão aí colocadas. A gente encara essa questão o seguinte, a gente precisa, primeiro nós temos no nosso pessoal grandes parlamentares, a gente espera que a nossa bancada cresça e cresça muito. E que o diálogo, inclusive, com o conjunto dos parlamentares, não pode ser um diálogo na base do tomar lá da cá, do fisiologismo, da troca de cargos, da troca de votos. Essa velha política que está aí, ninguém aguenta mais. Portanto, tem muita gente boa fazendo coisa boa no estado do Rio de Janeiro. Tem muito servidor que está, na verdade, desestimulado por conta exatamente dessa questão do loteamento político dos cargos. A gente precisa governar com essas pessoas. Ter uma relação, inclusive, muito republicana com o parlamento, na construção, inclusive, de projetos e propostas que possam ser encaradas como propostas construídas pela própria sociedade. A gente tem que mudar um pouquinho essa lógica que imagina que governar é dirigir. Governar é dar condições para que as pessoas participem da própria condução do processo do planejamento do Estado. A gente quer fazer um planejamento participativo, a gente quer fazer orçamento participativo. Nós imaginamos, inclusive, a questão de centros de planejamento de gestão que são territorializados para que todas as regiões do Estado possam participar do processo. A gente quer valorizar os conselhos de políticas públicas, que são conselhos hoje que normalmente são deixados de lado. A gente acha que o Poder Executivo tem que ser aquilo que o nome diz, ele tem que ser executor de políticas que são pensadas pelo conjunto da sociedade, nas suas múltiplas representações. A representação do parlamento, sem dúvida alguma, é isso, e a gente precisa valorizar isso, mas também as representações nos conselhos. A gente quer criar mecanismos de democracia direta. Isso significa pensar e governar de uma outra forma. Exatamente aquilo que em junho parte das coisas as pessoas diziam. As pessoas negaram essa velha política baseada no toma lá da cá. O debate da governabilidade é um debate importante, mas ele não pode ser desculpa para que a gente abandone o programa. Eu não posso, num programa, falar em reforma agrária e depois fazer aliança com o agronegócio e não realizar a reforma agrária. Isso não é possível. Ou a gente tem um programa e a gente vai, com esse programa vitorioso, dialogar com toda a sociedade para que ele seja implementado, ou a gente vai para o toma lá da cá do fisiologismo e abandona o programa. Candidato, falando de transporte, o senhor fala em redução de tarifas e caminhar para a tarifa zero. Sim. De que forma que isso seria feito? Onde o senhor buscaria o recurso para a redução das tarifas? Vamos lá. A tarifa zero não pode ser feita por decreto no primeiro dia de governo. Por Claro. isso a gente fala num processo de redução paulatina das tarifas no caminho da tarifa zero. Então, significa, primeiro, rever todos os contratos que estão hoje, que são hoje do Estado. O contrato de trem, metrô, barcas e os ônibus intermunicipais, né, que inclusive agora, pela incapacidade do governo de fazer a licitação, resolveram aumentar a vida útil dos ônibus, novamente respondendo apenas os interesses dos empresários de ônibus. Isso significa, portanto, rever os contratos para que, onde não tem cumprimento de obrigação, esses contratos precisam ser cancelados. Significa, por exemplo, destinar recursos que hoje estão, inclusive, no correto bilhete único, que aliviou o bolso do trabalhador, mas garantiu o lucro do empresário, e fazer com que esses recursos baixem a tarifa. Portanto, já tem recurso público hoje financiando o transporte público, entendendo o transporte como direito. A gente, por exemplo, quando a Conlurb passa, e é uma empresa estatal, quando ela passa na nossa casa e recolhe o lixo, a gente não paga por cada passagem dela, porque é o Estado quem custeia isso. O transporte pode ser pensado da mesma forma. Mudar a forma de concessão, por exemplo, dos ônibus, por quilômetro rodado e não por preço de passagem. A passagem continua igual para todos, mas o Estado recolhe essa passagem e repassa às empresas de acordo com os seus custos, com uma taxa de lucro que está prevista no contrato. Isso tudo faz com que a passagem vá baixando. Usar, por exemplo, o ICMS da gasolina ou até o IPVA dos carros para custear a passagem e a mobilidade urbana. Isso vai desafogar o trânsito, vai melhorar a vida de um montão de gente, e a gente chega no processo final disso com uma lógica, inclusive, de planejamento, recuperando a capacidade de planejamento do Estado, abrindo a caixa preta dos transportes. A gente vai melhorar a vida de todo mundo e vai resolver problemas de mobilidade urbana. Candidato, o senhor vai ter tempo agora de tomar uma água, porque nós vamos para mais uma pausa. E a Isabelle Benito vai dizer o que é notícia hoje no Rio de Janeiro. Isabelle, é com você. Continuamos a sabatina com Tarcísio Mota, do PSOL, candidato ao governo do Rio de Janeiro. E a pergunta agora com Cláudia Freitas, do Jornal do Brasil. Cláudia. Candidato, ainda sobre mobilidade urbana. Hoje a população do Rio vem sofrendo com muitos engarrafamentos e o tempo de deslocamento do trabalhador da casa para o trabalho, do trabalho para casa é enorme, né? Então eu pergunto para o senhor sobre os seus planos para esse setor, aí, essa conexão entre os modais, né? Metrô, barcas, o que o senhor pensa aí para a população? Primeira coisa fundamental que a gente perceba de que, dependendo quem financia as campanhas eleitorais, os governantes depois não têm condições de fazer o que precisa ser feito.
né? Quem paga a orquestra escolhe a música. Candidato financiado por grande empreiteira que controla trem, barco, metrô, depois não vai enfrentar os interesses desses empresários. Esse é um elemento importante. Como é que a gente imagina isso? Primeiro, o metrô precisa funcionar em rede. A gente precisa terminar a linha 2 fazendo a ligação Estácio, Carioca, Praça 15. Isso, e depois fazendo a ligação Gávea, Uruguai, para que a linha 1 seja circular e as outras linhas partam deste mesmo processo. Isso significa pensar o transporte como transporte de massa. 2, a gente precisa melhorar a qualidade dos trens, garantindo segurança, garantindo horário, garantindo qualidade do próprio atendimento. É isso que vai resolver o problema da Baixada Fluminense. Não dá para poder dizer que a gente vai esticar o metrô da Pavuna para a Baixada, aumentando a tripa e sobrepondo as várias linhas do metrô no único ramal. Isso é um absurdo, é errado em qualquer parte do mundo. E a gente precisa valorizar a questão do transporte pelas barcas. O contrato original da concessão das barcas previa uma estação em São Gonçalo e uma outra estação na Baixada Fluminense. Isso sumiu na renovação do contrato durante o governo Sérgio Cabral. A gente precisa resgatar essa história, realizar estações das barcas nesses espaços e aí a gente consegue integrar os modais. Integrar os modais com muito mais amplo, baixando a tarifa e fazendo o bilhete único funcionar por mais tempo e caminhar no sentido da tarifa zero em todos eles. Isso significa que a gente tem a questão do transporte rodoviário apenas como alimentador dos modais de transporte de massa. Nós vivemos numa região metropolitana densamente povoada. Não dá para continuar pensando pequeno apenas no transporte rodoviário e engarrafando. Vivemos num estado cada vez mais caro, cada vez mais poluído, cada vez mais engarrafado. Tem que mudar a lógica desse processo. Mantendo o valor realmente das passagens. Sim, mantendo e reduzindo. Essa passagem nossa é muito cara. E ela, na verdade, ficou mais barata para o trabalhador, mas para o empresário continua lucrativamente. Nós temos um governo que só pensou no lucro desses empresários durante esse tempo todo. O Estado tem que garantir direitos para todos e não apenas o lucro dos grandes empresários. Em relação a drogas, o senhor é público, defende a descriminalização das drogas e, inclusive, apoia um projeto, um deputado do seu partido, que defende a anistia para traficantes. Eu queria saber do senhor se isso não vai na contramão do que pensa a sociedade que defende até penas mais rigorosas, mais duras. Pois é, a gente precisa fazer os debates importantes para a sociedade. A campanha política deve servir para isso. Né? Eu peço ao eleitor que está em casa, inclusive, para parar e para refletir um pouquinho sobre as propostas que aparecem. Legalizar a maconha não significa liberar a maconha. Essa é uma diferença fundamental. Liberada ela está agora, em que as pessoas, mesmo com todo o combate, mesmo com toda a lógica da guerra às drogas, continuam aumentando o consumo. Legalizar permite controlar a produção, controlar o consumo, taxar o consumo, fazer campanhas educativas para diminuir o consumo e, inclusive, tratar como um problema de saúde pública o uso problemático dessa droga. Como a gente faz, por exemplo, com a questão do tabaco ou do álcool, que são drogas legalizadas, que causam males às famílias. Meu pai foi alcoólatra a vida inteira. Eu vi isso na minha casa. E o excesso, o fato do uso problemático dele de uma droga legalizada que trazia problemas sérios para minha família, tem que ser tratado como um problema de saúde pública. Tornar, por exemplo, a bebida alcoólica ilegal não vai resolver, vai piorar. E eu sou professor de história. Em todos os momentos em que isso foi feito, isso piorou a situação. Portanto, o projeto do deputado Jean Willis é um projeto oportuno e que a gente precisa fazer o debate na sociedade. É importante que se diga, um governador não tem o poder de legalizar droga nenhuma. Isso é um debate nacional. Mas nós não escondemos a nossa posição. E a gente quer fazer o debate com a sociedade, a gente quer fazer o debate com as pessoas, que consiga entender que esse é um debate necessário. O processo de guerra às drogas está dando errado no mundo todo. E não é falta de investimento, não é falta de polícia. Ele dá errado nos Estados Unidos, onde, na verdade, há o maior tipo de investimento nesse processo da chamada guerra às drogas. Aqui na América Latina, ele funciona como uma guerra aos pobres disfarçado. E, portanto, a gente precisa rever este debate, abrindo mão dos nossos preconceitos e discutindo com especialistas, com médicos, com neurocientistas, com cientistas sociais. A gente não está querendo abrir mão do debate, a gente quer fazer esse debate. Marcos? Candidato, o senhor fala um pouco agora de economia e geração de empregos, o senhor fala na valorização da cultura do Estado e o senhor fala também na valorização dos agricultores e dos pescadores, porque eles podem trazer melhorias, qualidade de vida para a população. De que forma, então, qual é o projeto que o senhor tem para esses profissionais e para o Estado como um todo, né? Para o trabalhador, para o desempregado que busca uma requalificação profissional?
Qual é o seu projeto para melhorar a economia do Estado? Candidato, 1 minuto para a resposta que nós estamos encerrando. E 1 minuto, vamos lá, rapidinho. A questão tem a ver com o modelo de desenvolvimento. O Estado hoje destina todos os seus recursos de isenção fiscal e incentivo para grandes empreendimentos, que geram empregos a custo caríssimo. Se a gente aposta na questão do que o Estado pode fazer de reforma agrária ou de apoio à reforma agrária, de agricultura orgânica, de agroecologia, de apoio aos pescadores, isso gera, inclusive, um processo de segurança alimentar, de melhoria na saúde da população, que é um elemento fundamental, defender a questão do pequeno empreendedor, do pequeno negócio lá na comunidade, dar incentivos fiscais para que isso aconteça, garantir a questão da indústria de inovação, da economia criativa. O Rio de Janeiro pode se tornar um polo de produção cultural da América Latina, isso gera emprego, gera renda, isso gera direitos. No nosso entendimento, o Estado precisa, com auditoria da dívida pública, com justiça fiscal. Nós temos um Robin Hood às avessas hoje no Rio de Janeiro, em que nós todos pagamos impostos e quem é beneficiado são os grandes empreendimentos, muitas vezes de indústrias automotivas, que vão tornar o Rio mais poluído e mais engarrafado. A gente precisa inverter, dar chance àquele que trabalha lá, o pequeno empreendedor, o pequeno trabalhador, a fazer isso. 30 segundos para as considerações finais. Eu queria me dirigir a você, o eleitor, para que você saiba que existe alternativa, né? Existe uma alternativa real no Rio de Janeiro, nesse estado que já viveu viradas históricas eleitorais. Eu participei de um debate ontem que a gente mostrou que tem proposta, que tem condição. A militância do pessoal está muito animada e vai estar nas ruas te entregando um panfleto. A gente vai estar no programa eleitoral. Queria te chamar a participar da nossa campanha. A gente acredita que a sociedade precisa ser radicalmente transformada, com brilho nos olhos, com muita vontade de dialogar com cada um. A gente acredita que nada deve parecer impossível de mudar. Vem com a gente, Tarcísio 50, governador, só a luta muda a vida. Obrigada, candidato. Obrigada também aos colegas e ao Jornal do Brasil e à Tupi, que hoje cederam vocês para estar aqui conosco, fazendo essa sabatina. E o SBT Rio Eleições fica por aqui. Muito obrigada à companhia de todos também. Agora é a vez do SBT Rio com a Isabelle Benito. Tchau, tchau.